tirar as fotos. Então, malta, tudo tá tudo ok, o som está bom, a vossa bebida está preparada, o vosso melhor copo está a postos. Então, vamos lá dar início a esta live, efetivamente. E hoje tenho muito conteúdo, muito ouro para partilhar com todos vocês. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as mensagens, todo o feedback, todo o incentivo, todo o encorajamento que eu tenho recebido ao longo destes últimos 2 meses, não é? Desde que eu criei esta página, para partilhar convosco o meu percurso no imobiliário, no investimento imobiliário. E, na verdade, tem sido incrível o vosso feedback, tem sido incrível as mensagens que eu tenho recebido de malta a dizer: epá, nunca tinha olhado para imóveis ilegais desta forma. E esse é o objetivo com esta página e com esta live. E como oportunidade que tu vais ter acesso, uma oportunidade única, a que tu vais ter acesso se ficares até ao fim da live, até ao final de tudo isto. Então, muito obrigado, e a ideia é desmistificarmos e desconstruirmos esta temática dos imóveis ilegais. Nos últimos tempos, o meu Instagram chegou muita malta nova, muita malta que talvez não me acompanha há tanto tempo, não sabe quem eu sou, não sabe o que é que eu faço. Então, o meu nome é Daniel Cadete, eu tenho 25 anos, sou casado e tenho 3 filhos. Está bem? Logo com este panorama tu deves pensar que eu sou uma aberração. Mas deixa-me juntar que eu invisto em imóveis ilegais. Este gajo é maluco. Este gajo não bate bem da cabeça, só pode. Tem 25 anos, tem 3 filhos, é casado e investe em imóveis ilegais, aquele tipo de imóveis que toda a gente foge. Mas é verdade. Eu encontrei uma oportunidade, um nicho nos imóveis ilegais. E agora a verdade é que não quero mais sair disso. Então eu quero ensinar-te a investir neste tipo de imóveis. Mas agora, como é que tudo isto começou? Como é que eu comecei a investir em imóveis ilegais? Como é que foi a minha primeira legalização? E como é que eu ganhei este bichinho de... No fundo, é gostar de problemas. Quem investe em imóveis ilegais é aquela pessoa que gosta de problemas. Mas, na verdade, os problemas, muitas vezes, eles são oportunidades que nós temos. E, efetivamente, no mercado em que nós nos encontramos, o mercado em que muita gente, muitos investidores dizem que está difícil encontrar bons negócios, que até malta que não investe acha que é difícil encontrar uma casa, um sítio para viver. Então, tempos difíceis são oportunidades para nós sermos criativos e explorarmos as condições de mercado e encontrarmos bons negócios. Então, como é que tudo começou? Partilhar convosco como é que começou este meu percurso ao investir em imóveis ilegais. Bem, eu e a minha esposa andávamos à procura de casa, não é? Tudo isto começou com 2 jovens, tínhamos mais ou menos 22, 23 anos e começámos à procura de casa. Mas efetivamente nós moramos em Odivelas e nós queríamos estabelecer-nos nessa zona. Quem conhece a zona de Odivelas sabe que desde então houve um grande aumento, não só em Odivelas, mas houve um grande aumento nos preços. E imaginem, uma família com 3 filhos, somos 5 cá em casa, eu não posso ir para um T1, eu não posso ir para um T0. Então o que acontece é que, de acordo com o nosso perfil de família, estava complicado, entre aspas, para nós encontrar uma casa. Para além disto, nós também, para além do mercado estar com preços altos, nós tínhamos também pouco capital disponível, o que era difícil para nós encontrar uma casa que suprisse as necessidades da nossa família e que o nosso capital chegasse. Mas também, para além disto, e eu não vos disse, e alguns de vocês que já me acompanham há mais tempo sabem, neste momento eu trabalho a full time. Eu sou software developer para a área financeira e naquela altura eu ainda trabalhava numa consultora. Então a nossa capacidade de endividamento a nível financeiro, a nível bancário, ela não era muito grande. Então este era o nosso cenário. E na verdade, em vez de nós começarmos a lamentar, em vez de nós perguntarmos e criticarmos tudo e todos e dizermos não há casa para mim, o mercado está horrível, não sei o que fazer, nós decidimos colocar as mãos na massa e começar à procura de uma casa, efetivamente, para viver. Eis que eu tenho que dizer-vos isto, que o idealista era o meu pequeno almoço, o meu jantar. E numa dessas procuras, eu encontrei esta casa que vocês veem na imagem.
Era uma moradia T3 mais um, perfeito. Perfeito para a nossa família, perfeito para nós. Tinha espaço para os miúdos andarem e correrem à vontade. Era em Canessas, Odivelas, na zona onde nós queríamos morar, e estava à venda por 150 mil euros. Agora, como nós costumamos dizer em bom português, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. E nós, na verdade, ficámos muito desconfiados com este anúncio. Mas eu decidi ligar. Era um particular que estava a vender, não era sequer nenhuma agência imobiliária. E eu decidi ligar para a proprietária, a qual me disse que este imóvel não tinha licença de utilização. E aí todos os meus sonhos caíram por terra. Como assim não tem licença de utilização? Como é que eu vou fazer isto? É possível transacionar imóveis sem licença de utilização? Bem, mas como já estávamos numa situação de ok, vamos lá ver como é que isto funciona, nós fomos efetivamente visitar esta casa. E reparem, nós chegámos lá, anjinhos como nós fomos, eu pensei, bem, nós vamos ter uma visita somente com os proprietários e vai correr tudo bem. Mas não, nós chegámos lá e literalmente havia fila ao longo de toda a rua. Havia uma fila enorme. Havia uma fila enorme de pessoas para visitar aquela casa. E eu pensei, pronto, já fui. Quase que nem vale a pena visitar, porque havia pessoas com consultores imobiliários, havia pessoas a título particular, havia de tudo. Foi incrível. E nós pensámos honestamente que já não tínhamos hipóteses de competir com aquelas pessoas que, se calhar, efetivamente até tinham muito mais capital do que todos nós. Então, claro que eu pensei que já fui. E, na verdade, nós fizemos a visita, passámos algum tempo e então nós ali ficámos a pensar o que é que íamos fazer com aquilo. Não sabíamos como legalizar casas, não sabíamos até que era possível financiar imóveis assim, mas a verdade é que de todas aquelas pessoas, de toda aquela multidão, quando elas souberam que a casa não tinha licença de utilização, os interessados desceram para logo menos de metade. Mas nós decidimos ir à aventura e explorar. Então o que é que nós fizemos? Nós pegámos no imóvel e naquela janela temporal de 1 semana, 2 semanas máximo, nós procurámos saber tudo sobre imóveis ilegais. Sobre imóveis sem licença, sobre como é que se processaria a legalização, sobre como é que poderíamos financiar ou comprar esse imóvel. E a verdade é que dentre todas as propostas, todos sugeriam alugar, outros sugeriam, outros não tinham capital, então sugeriam dar, por exemplo, 50 mil euros e o resto daí a 1 ano ou 2 com a opção de compra. E, na verdade, os proprietários eles só queriam vender. Este era um caso sensível em que os proprietários, a casa trazia muitas memórias aos proprietários e eles só queriam, efetivamente, vender a casa. Então, ao fim de 2 semanas, nós fizemos uma proposta. Nós, para tentar bater a concorrência, subimos 10 mil euros ao asking price. Depois, nós fizemos uma espécie de contrato. Mas fizemos esse contrato simplesmente porque nós já tínhamos todo o know-how preparado, tínhamos ido à Câmara, tínhamos aconselhado, tínhamos arranjado um arquiteto e em 2 semanas conseguimos elaborar todo o plano que era necessário para legalizar a casa. Isto, a verdade é que deu confiança aos vendedores. E eles, então, de todas elas, eles decidiram aceitar a nossa proposta. Então, o valor final foi de 160 mil euros, sem licença de utilização, em que nós, como compradores, ficaríamos a cargo do processo de legalização. E assim foi. Assim foi que nós assinámos o CPCV com várias cláusulas. Eu costumo dizer que demorou mais tempo a elaboração do CPCV do que a aprovação do projeto de arquitetura. E é verdade, não está muito longe disso. Mas, na verdade, entre várias negociações conseguimos chegar a bom porto. Então, uma dica para todos vocês. Ao olhar para um imóvel ilegal, uma boa análise de viabilidade é fundamental antes de avançares para a compra de um imóvel ilegal. E nessa pesquisa, o que é que nós fomos fazer? Nós falámos, em primeiro lugar, com o proprietário, e isto é muito importante. Às vezes as pessoas não se dão conta disto, mas é muito importante falar com o proprietário neste tipo de imóveis. Só para vocês terem conhecimento, ao falar com o proprietário, eu descobri que a casa não tinha a ligação ao ramal das águas pluviais.
E era muito difícil descobrir isto, ou seja, iríamos provavelmente descobrir quando fizéssemos o pedido para a obtenção da licença de utilização. Então, uma conversa com o proprietário, ela pode dar-te dicas, insights valiosos acerca da casa que podem te dirigir e redirecionar ou para um lado ou para o outro na forma como tu encaras a legalização. Então, nós fomos analisar toda a documentação existente, é importante analisar toda a documentação existente e é muito importante analisar o PDM. O PDM é o Plano Diretor Municipal que regulamenta o que é que deve, efetivamente, em que áreas é que os terrenos se encontram, as casas se encontram, mas diz também que área que é possível construir e se a casa está, efetivamente, numa zona de proteção, numa área REN, numa área RAN, o que seja. Então, nós fomos analisar o PDM e toda a situação na Câmara. Consultámos também o histórico. Quantos processos é que já tinham sido feitos? Havia projeto aprovado? Quantos processos de legalização ou tentativas de legalização é que já tinham sido feitas? E reunimos-nos também com os técnicos da Câmara para eles nos aconselharem em como é que devia ser o processo de legalização para que ele fosse o mais célere possível. Então, em todas as questões, só para vos dar conta, esta casa tinha um projeto aprovado em 1988. A construção foi feita, mas o proprietário nunca procurou licenciar a casa e obter a licença de utilização. E a verdade é que podes perguntar, mas porquê imóveis ilegais? Eu tenho algumas dicas sobre o porquê que é importante investir em imóveis ilegais. E para quem me segue, para quem segue a minha página no Instagram, eu recentemente lancei um vídeo sobre 5 dicas ou 5 benefícios ao investir em imóveis ilegais. E o primeiro é o mercado. Existe um mercado enorme de imóveis ilegais em muitos concelhos. Em Odivelas, eu neste momento estou focado e concentrado em investir somente no concelho de Odivelas. E só para vocês terem noção, eu tenho imóveis referenciados, tenho quase todas as semanas chegam-me oportunidades, encontro oportunidades no Idealista, no Imovirtual, no OLX, só em Odivelas. Então, na área da Grande Lisboa e ao longo de todo o país, existem várias oportunidades de negócio em relação a imóveis ilegais. Então, quem tem o conhecimento certo, quem tem as ferramentas certas do seu lado, está um passo à frente para descobrir e conseguir bons negócios. Inclusivamente, há umas semanas atrás, eu tive alguém que me mandou uma mensagem no Instagram que me encorajou a começar a investir na Ilha da Madeira. Esta pessoa disse que lá há muitas oportunidades deste género, só que esta pessoa não tem o know-how necessário para investir nesses lugares. Então, quem sabe um dia, e curiosamente a minha esposa, ela é da Ilha da Madeira, mas nunca me levou lá. Então, curioso que vou ter que ir à Madeira para conhecer o investidor e começar a legalizar casas lá. Então, é um mundo de oportunidades e todos nós podemos encontrar essas oportunidades e fazer grandes negócios nesta área. Então, o mercado é grande. E, por outro lado, existe uma maior margem de negociação em relação ao preço. Eu normalmente, só para vocês terem noção, quando eu visito uma casa ilegal, eu começo logo a apontar os defeitos, porque eu já tenho o foco na legalização. Então vamos imaginar que o pé direito, e eu efetivamente sou alto, eu tenho 1,90 m, e há casas em que é quase claustrofóbico andar lá por dentro. Então eu já sei que isso muito provavelmente vai ser um problema, porque o pé direito é menor do que 2,40 m. Estes são detalhes que quando tu tens o conhecimento certo, tu já vais formatado para a visita e pensas naquilo que pode ser o processo de legalização. E, efetivamente, há margem de negociação, porque às vezes estes processos metem heranças ao barulho, os herdeiros não se entendem, às vezes a casa tem anexos construídos de forma ilegal, diferente do projeto. Então é um mundo de oportunidades e tens a oportunidade aí de negociar o preço de compra. Por outro lado, existe também maior rapidez face a construções novas, a rentabilidade é elevada e, por outro lado, o processo de legalização, deixem-me dizer-vos, que ele não é tão complexo assim. Na verdade, é possível otimizar o tempo de uma legalização. Claro que depende de Câmara para Câmara, depende de Câmara para Câmara, depende do concelho onde tu estás inserido. Então, mas é possível otimizar, claro, arranjando um bom arquiteto, é possível otimizar
qual é o tempo de legalização em si. Eu sei que a malta, vocês vão fazendo algumas perguntas, eu ao longo da live vou procurar responder a algumas delas, não é? E recentemente, agora chegou-me uma do Luís Ferreira, se a Câmara Municipal dá essa informação sem procuração. A verdade, este é um ponto importante, porque nós necessitamos efetivamente de uma procuração. Aliás, nós pedimos em nome dos proprietários, porque na verdade, dentre 100 pessoas que foram visitar a casa, nós fomos os únicos que estavam à procura de mais informação. Nós fomos os únicos que fomos à Câmara procurar saber tudo sobre o processo e tudo sobre o passo de legalização. Então, sem procuração, muitas vezes não é possível, e das duas uma. Ou eles fazem uma procuração para vocês ficarem autónomos a pedir toda a documentação e a consultar o processo, ou fazem em nome deles e eles autorizam-vos, cedem-vos o acesso à informação. Mas, por outro lado, é quase como se fosse um serviço público, não é? Eu invisto em Odivelas e quem conhece Odivelas sabe que o presidente é o Hugo Martins. Daqui a uns anos, se eu continuar a investir e a legalizar casas em Odivelas, quase que o presidente Hugo Martins vai ter que fazer uma estátua minha no centro do Conselho de Odivelas, porque eu legalizei-lhe grande parte das casas em Odivelas. Mas, efetivamente, é um serviço público. E, ultimamente, eu tenho um tema que tem andado muito à tona, muito em voga hoje em dia, é a questão dos direitos de preferência. E, na verdade, investir em imóveis ilegais também é bom porque, muito dificilmente, uma Câmara Municipal ou um Estado, digamos assim, vai exercer o direito de preferência sobre um imóvel que esteja ilegal. Mas aqui eu dou-vos um conselho que é muito, muito importante. E eu já cometi este erro no passado. Em relação aos direitos de preferência, é importante e fundamental, mesmo nos imóveis ilegais, pedi-los logo à cabeça do negócio. Logo ao início. Tu entregas o CPCV e assinas o CPCV e estabeleces que vai ser efetivado o direito de preferência e se efetivamente for exercido, tu tens restituído o valor entregue a título de sinal. Isto é importante porque só ficas com o valor retido 10 dias. Se não tens esta cláusula, podes ficar ad eterno com o valor nas mãos de outra pessoa. Então isto é fundamental para nos imóveis ilegais e estabelecer isto no CPCV. E lá na Casa Pronta, onde é colocado o anúncio para o direito de preferência, existe um campo de observações. Então, se vocês têm um imóvel ilegal que tem problemas, não é? Heranças pelo meio, escrevam lá nas observações, façam uma novela mexicana nas observações, tudo para que a Câmara Municipal tenha aversão ao vosso imóvel e ao fim de 10 dias vocês possam seguir com o negócio e com a escritura. Agora, como encontrar bons negócios? Às vezes a malta pensa que eu sou feiticeiro, que eu encontro este tipo de imóveis, sei lá, ou que estes imóveis vêm-me cair ao colo, mas não. Na verdade, partilhem aí nos comentários como é que vocês encontram bons negócios. Podem partilhar aí nos comentários, podem partilhar tanto no Instagram como no Facebook. Digam nos comentários como é que vocês costumam encontrar bons negócios, boas oportunidades de investimento. Entretanto, chegou-nos aqui uma pergunta se é sempre preciso um projeto de um arquiteto para legalizar. Muitas das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. E já me fizeram esta pergunta no passado, se há algum caso em que não é necessário um arquiteto para legalizar a casa. Em bom rigor, é sempre necessário. Mesmo, imaginem o seguinte caso. O projeto está aprovado na Câmara, a casa está exatamente igual ao projeto aprovado e vocês nessa altura pegam no processo e vão pedir a licença de utilização. Ainda assim, na última fase do processo, é sim necessário a presença de um arquiteto, porque existem termos que têm que ser entregues, existe documentação que tem que ser entregue que necessita efetivamente de um arquiteto para a legalização. Então, o segredo e o meu conselho é arranjem um bom arquiteto. E eu considero que eu tenho o melhor arquiteto que anda por aí, está bem? Se alguém quiser o contacto, diga-me que eu não o dou. Mas, na verdade, eu considero que ele é um excelente arquiteto
e não troco, eu já lhe disse que não troco o meu arquiteto por nada nem por ninguém. Mas um bom arquiteto faz a diferença num processo de legalização. Agora, encontrar bons negócios não é difícil. Nas agências imobiliárias eles aparecem também, podemos angariar esses próprios imóveis. Então podemos fazer o mesmo que consultores imobiliários fazem. Na angariação, no processo de angariação, no processo de geração, de encontrar bons negócios, não é? Então a ideia é fazermos o mesmo. E com imóveis ilegais isso aplica-se também. E deixem-me dizer-vos que um dos métodos que também tem funcionado para mim é o porta a porta. Eu sou da zona de Odivelas e invisto na zona de Odivelas. E normalmente, ando muito por aqui, porque os meus familiares moram aqui, eu tenho os meus amigos, muitos amigos meus aqui. Então, durante a semana, eu muitas vezes ando por Odivelas de carro. E eu tenho muito o mindset de olhar para uma casa e pensar, será que isto está ilegal? Será que esta poderia ser uma boa oportunidade? E às vezes, sem vergonha na cara, eu vou tocar a campainha. E eu tenho imóveis referenciados e já consegui bons negócios, encontrar bons negócios, assim dessa forma. Então deixem-me dizer-vos que sim, no século XXI, o porta a porta ainda funciona. Então é possível também através de campanhas, através de outros investidores que angariam negócio, trazem negócio para ti, ou através também de networking. Muitas vezes nós desprezamos o networking, desprezamos o contacto com outras pessoas, desprezamos amizades, desprezamos, ir ao café com um investidor, ir ao café com um consultor imobiliário da zona. Mas isto tudo são coisas muito importantes para descobrir negócios. Inclusive, eu estou em alguns grupos de investidores imobiliários e aquilo todos os dias chovem negócios. Quer legais, quer ilegais, quer prédios, quer moradias, apartamentos, tudo. E às vezes um desses pode ser a tua grande oportunidade. Então, é possível encontrar este tipo de negócios nos mais variados canais que existem à disposição. Agora, outra pergunta que muitas vezes me fazem é em relação ao financiamento. É possível obter financiamento de imóveis ilegais? E deixa-me dizer-te que sim, que é possível. Existe por aí, ao contrário do que se diz, é possível obter financiamento, pode ser possível, nem sempre é, pode ser possível obter financiamento em imóveis ilegais. Muitas vezes as pessoas supõem logo à cabeça que o imóvel ilegal não pode ser financiado. É por isso que muitos anúncios que eu às vezes encontro nos portais imobiliários dizem imóvel sem licença de utilização, não sendo por isso possível recorrer a financiamento bancário. E isto, na verdade, é uma mentira. Pode ser uma mentira. Porque é possível, sim, efetivamente, obter financiamento. Muitas vezes o que acontece, e esta é uma dica-chave que nós temos que entender e que tem a ver com a linguagem, um imóvel ilegal pode ser nada menos do que um terreno com benfeitorias. Então, se é possível, em termos bancários, financiar terrenos, não é? É possível financiar imóveis ilegais. Uma das modalidades mais comuns é, por exemplo, um crédito terreno mais construção. É muito usado este tipo de imóveis. E deixem-me dizer-vos algo que não é dito muitas vezes. Eu também nunca ouvi muitas vezes, mas já vi isto acontecer. E já me foi sugerido isto também pelo diretor de uma agência, que em certos casos, em que haja projeto aprovado, em que haja quase tudo em conformidade e por algumas razões específicas não tenha sido emitida a licença de utilização, é possível conseguir uma modalidade próxima a um crédito de habitação ou um crédito de habitação mais obras. Portanto, se alguma vez estiverem neste caso, em que o projeto está aprovado e a construção está edificada em conformidade com o projeto, mas não tenha sido emitida ainda a licença de utilização, que nós pensávamos até que era o caso desta legalização, na qual eu já vou aprofundar mais à frente, é possível, nestes moldes, obter um financiamento parecido com um crédito habitação. Tá, temos aqui uma pergunta, uma resposta, na verdade, é que se a casa for anterior a 1951, não precisas de arquiteto para legalizar. E é verdade, basta pedir uma certidão. E nestes casos é verdade, porque, só para vos dar um bocado de contexto,
1951, em 7 de agosto de 1951, entrou em vigor aquilo que se chama o RGEU, que é o Regulamento Geral de Edificações Urbanas. E a partir daí, na maioria dos concelhos, é necessário que toda a construção, depois de 1951, tenha licença de utilização. Nestes casos, se a casa não tiver sido alterada a nível de estruturas e tudo mais, é possível pedir uma certidão, ou seja, a casa está isenta de licença de utilização. Mas não é do dia para a noite. Não é simplesmente, foi construída, está isenta, não preciso me preocupar. Não. É só ir à Câmara Municipal do concelho em questão, pedir a certidão que atesta que a casa foi construída antes de 1951 e com essa certidão é possível escriturar, efetuar a transmissão e não é preciso nenhum arquiteto. Podem ir vocês mesmos à Câmara Municipal pedir para essa declaração ser emitida. Agora, é possível sim obter financiamento para imóveis ilegais. E mais uma vez na minha página eu tenho uma publicação que fala somente disto. É possível, eu creio que é uma má opção em muitos casos, mas há pessoas que fazem isto, que investem em imóveis ilegais com crédito pessoal. Eu não aconselho, acho arriscado e pouco aconselhável, mas há pessoas que fazem isto. Mas então há várias opções para tu poderes financiar um imóvel ilegal. Agora, vamos focar-nos nesta casa. Ainda se lembram? Era uma moradia T3+1, foi adquirida por 160 mil euros e não tinha licença de utilização. O processo de legalização em si, ele depende muito de cada caso. Ele depende do contexto, depende se existe projeto aprovado, há muitas variáveis envolvidas naquilo que pode ser um processo de legalização fácil ou mais difícil. Neste caso em particular, existia um projeto aprovado, já a partir em 1988, e existiam várias ampliações à casa. Existia o projeto aprovado, grande parte da casa estava idêntica ao projeto aprovado, mas depois descobrimos que o dono tinha construído uma churrasqueira lá atrás, tinha feito uns telheiros para colocar uma espécie de cozinha, forno de lenha. Ele fez, inclusive, a pessoa tinha uma empresa e fez uma ampliação da garagem. Então a garagem que, de acordo com o projeto, devia ter 25 metros quadrados, tinha para aí uns 42 metros quadrados, sensivelmente. Então faltava a ligação ao ramal de águas pluviais. Então todo este enredo, todo este era o contexto específico desta casa. E nós falámos com o arquiteto e nós decidimos ir pela abordagem mais segura. Porquê? Porque nós tínhamos, na verdade, duas opções aqui. Ou efetuávamos um projeto de alterações, não é? E sujeitávamos a uma apreciação diferente, não é? Podíamos fazer um projeto de alterações, fazer as alterações que nós achássemos necessárias, submeter esse projeto e depois ser aprovado, começar a obra e seguir o processo normal. Ou, a outra possibilidade, e foi o caminho que nós adotámos, era tentar colocar a casa igual ao projeto original aprovado na Câmara Municipal. Foi isso que nós fizemos. Então, nós iniciámos o processo, iniciámos as demolições. Eu levei para lá os meus capangas, não é? Na verdade, não contratei nenhuma empresa para fazer as demolições. Levei para lá amigos meus que até no final agradeceram. Disseram, epá, Daniel, obrigado. Isto foi uma atividade anti-stress. Pegar em marretas, começar a destruir em martelos. E foi incrível. E, na verdade, em uma semana e meia, nós demolimos toda a churrasqueira, demolimos as escadas de acesso ao patamar superior da zona exterior, demolimos a garagem e houve coisas pontuais nas quais eu tive que recorrer a empresas certificadas. Por exemplo, quisemos aproveitar o portão da garagem. Então, para fazer esse recuo do portão da garagem e conseguir aproveitar a estrutura, nós optámos por contratar uma empresa especializada nessa área. Agora, mais tarde, lembram-se que estava em falta o ramal das águas pluviais, que tinha que sim ou sim ser feito. Nós optámos por fazer essa parte antes da obtenção da licença de utilização. Então, todas as coisas, olhando para o geral desta legalização, ela não foi uma legalização assim tão complicada. E, na verdade, optámos por este caminho para tentar que a aprovação fosse mais rápida. Mas houve um contratempo em todo este processo. Houve uma vez,
no meio deste processo, que eu fui à Câmara Municipal, fui pedir uma informação e chegou uma técnica da Câmara Municipal, olhou para a casa, para a morada, para a casa, olhou para o PDM e ela disse-me logo assim: olha, Daniel, tu nunca na vida vais conseguir legalizar esta casa. E eu, o meu coração começou logo a bater, comecei logo a ficar preocupado e eu perguntei porquê. E ela disse-me que naquela zona específica o PDM tinha alterado em 2015, aqui no Concelho de Odivelas, e aquela zona específica agora estava classificada, encontrava-se num espaço naturalizado de proteção. Então ela disse-me, nenhuma casa ali pode ser legalizada. Bem, eu fui para casa, eu ouvi aquilo, fiquei a pensar, eu sou uma pessoa que gosta de questionar tudo, gosta de questionar as coisas. E eu pensei, mas dado que existe um projeto aprovado em 1988, como é que a Câmara me vai impedir de legalizar o imóvel? E, na verdade, este é um ponto-chave. Porque nós conseguimos legalizar aquela casa, mas porque tinha um projeto aprovado antes da alteração do PDM. Então, por esse motivo-chave, nós conseguimos legalizar a casa. Então, esta é uma dica muito importante quando estamos a analisar imóveis ilegais. Apesar do PDM poder impedir novas construções na área onde aquele lote, aquela casa se encontra, o facto de existir um projeto aprovado previamente viabiliza a legalização. Porque a Câmara Municipal ela nunca pode desautorizar uma construção previamente autorizada. Então, siga para a frente e conseguimos efetivamente continuar com o processo de legalização. Se a construção tiver sido alterada. Temos aqui uma pergunta do Luís Ferreira. É uma pergunta pertinente. Ainda há pouco tempo eu tive um caso de alguém que estava mais ou menos nestas condições. O PDM tinha mudado, já não era possível construir naquela casa. Em relação à casa de 1951, se a construção tiver sido alterada, vocês não se livram de um novo projeto, de licenciar as alterações efetuadas à questão de ser anterior a 1955. Se houver alterações profundas a nível de estrutura, não se livram do novo projeto de licenciamento na Câmara Municipal. Então, a aprovação deste projeto, desta moradia em Caneças, a aprovação do projeto de alterações. E porquê é que nós não nos livramos de um projeto de alterações? Inicialmente pensámos que conseguíamos pedir, simplesmente fazer as demolições e depois pedir a licença. Mas não foi possível. Porquê? A questão é que a casa tinha um sótão e no projeto aprovado não estava considerado esse sótão. E esse sótão contemplava uma janela que também não estava no projeto original. Então, por causa desses dois detalhes, da altura da cobertura e da janela que estava ali inserida, nós fomos obrigados a colocar um projeto de alterações para que tudo estivesse conforme, não é? Para que a casa e o projeto batessem um com o outro. Mas ainda assim, a aprovação do projeto de alterações demorou 5 meses. Isto parece surreal dentro do contexto de uma Câmara Municipal, mas a verdade é que demorou 5 meses e a emissão da licença de utilização demorou apenas 2 meses, dando um total de 7 meses no total da legalização na Câmara Municipal de Odivelas. Então, a questão aqui é que nós comprámos a casa por 160 mil. E após a legalização, após ter tudo tratado, nós conseguimos valorizar a casa em 124%. A verdade é que aquela casa hoje, no sítio onde ela está, e pelo facto também dela ser única ali na zona, pelo facto de ter as características que tem e do mercado de Odivelas, ela vale neste momento mais ou menos 380 mil euros. Então, eu não vou dizer quanto é que nós gastámos em todo o processo de legalização e daqui a uns tempos, e talvez no final da live e depois da live, vocês vão perceber o porquê. Mas há de haver um dia em que eu vos vou explicar o porquê de não dizer especificamente quanto é que eu gastei no processo de legalização. Mas deixem-me dizer-vos e dar-vos uma boa notícia que não é tanto assim. Dependendo do caso, o tempo e o custo de legalização compensam face à rentabilidade que existe no que diz respeito ao imóvel. Então, muitas pessoas dizem, 7 meses não é nada mau, mas há casos de legalização que demoram 1 ano, demoram 1 ano e meio, e na verdade
nem toda a legalização, nem todo o imóvel ilegal é um bom negócio. Muitas vezes, se calhar, esperar 1 ano e meio para ter uma rentabilidade de 10, 15, 20%, na verdade não compensa. Então, o que eu digo sempre é, a rentabilidade, ela deve compensar o tempo de espera. Não é? Neste caso, estamos a falar de 124% em sensivelmente 7 meses, tirando o tempo da licença, da ficha técnica de habitação, de colocar as áreas conforme, de fazer a escritura. Pronto, vamos contar mais 3 meses, digamos assim. Mas se calhar não é tanto tempo assim. 124% em 10 meses. Então, o que eu digo, e até há casos em que a rentabilidade pode ser maior nesse prazo de tempo. Então, a rentabilidade ela tem que sempre compensar face ao tempo de espera. Agora, eu tenho uma novidade para todos vocês. Na verdade, vocês ouvem muito falar sobre imóveis ilegais. Este é um dos casos de sucesso, aquilo que eu vos apresentei aqui. Rentabilizar um imóvel 124% em 7 meses. E a verdade é que eu quero dar-te a oportunidade de tu fazeres o mesmo. De tu encontrares este tipo de negócios, de tu começares um processo de legalização, fazeres toda a análise que eu faço, usares todo o método que eu utilizo para que tu possas encontrar bons negócios e conseguir boas rentabilidades, otimizando o tempo de legalização. Então, antes disso, eu quero que coloquem aí nos comentários e falem comigo que insights ou perguntas que vocês tenham acerca de imóveis ilegais. Coloquem aí nos comentários, sei que alguns de vocês já o têm feito, mas alguma pergunta específica acerca de imóveis ilegais? Eu vi aqui alguém que se estava a rir. Interessante a parte de escrever toda uma novela na plataforma dos direitos de preferência. É aqui que os copywriters vão começar a ganhar muito dinheiro, não é? Nós, num processo de direitos de preferência, vamos começar a contratar malta que escreve guiões, novelas, só para despistar a Câmara nos direitos de preferência. Agora, esta é uma oportunidade única que eu tenho para todos vocês. Efetivamente, eu vou lançar, esta é a live de lançamento de um programa de mentoria. Este programa de mentoria é um programa que se chama Mentoria com Licença. Não é com licença de querer passar e pedir com licença a alguém, não. É um programa de mentoria que te vai ensinar a licenciar casas, a legalizar casas e a conseguir excelentes negócios em imóveis ilegais. Então, aqui, com esta mentoria, tu vais poder ter acesso às ferramentas todas, ao conhecimento certo para tu conseguires tratar de todo o processo. Desde ao conseguir uma casa, encontrar um bom negócio, até à venda, a legalização, a pedir a licença de utilização e a própria venda. Então, este programa vai-te dar todas as ferramentas úteis e necessárias para que tu possas fazer isto. Então, podes descobrir como explorar esta mina de ouro dos imóveis ilegais. Então, este é um programa, na verdade, que vai desconstruir muitas ideias que se calhar tu tens acerca de imóveis ilegais. Vai desconstruir, se calhar, muitos conceitos, preconceitos que tu tens acerca da legalização, do tempo que uma legalização demora, de toda a burocracia associada, de todo o tempo que pode ser necessário. Então eu quero simplificar, dar a papinha toda para que tu possas entender que, olha, se calhar não é tão difícil assim. Se calhar eu consigo conseguir bons negócios nesta área e já não descarto como até hoje descartei. Então, eu vou mostrar-te o programa, quero mostrar-te o programa desta mentoria. E, na verdade, esta é uma mentoria que vai durar 7 semanas. É uma mentoria que vai ter início a 16 de outubro deste ano. E é um curso é uma mentoria que vai durar 7 semanas. E nestas semanas vamos ter vários módulos, várias aulas, várias sessões com o objetivo de te ajudar a seres autónomo num processo de legalização e investimento em imóveis ilegais. Então, estes são os módulos a que tu vais ter acesso. Primeiro vamos desenvolver um mindset que te permita não descartar logo à partida este tipo de imóveis. Vamos estudar alguns conceitos urbanísticos básicos, não é? Que é importante conhecer
por exemplo, o que é o PDM, qual é a importância do PDM, então, qual é a diferença de um terreno rústico para um terreno urbano? Será que é a mesma coisa? Como é que eu posso uniformizar áreas, cadernetas, certidão? Então, conceitos urbanísticos básicos que te vão permitir ter as bases, no fundo, para tu iniciares e conheceres um processo de legalização. O módulo 3, vamos ver como é que podemos identificar, analisar e negociar imóveis ilegais. No módulo 4, vamos aprender mais a fundo como é que funciona este investimento em imóveis ilegais. Como é que funciona o processo de legalização, como é que eu posso otimizar o tempo, como é que eu posso otimizar custos, como é que eu posso otimizar recursos na obra, não é? Nas demolições, em tudo o que seja necessário a nível de documentação, a nível de procedimento de cada Câmara. Então, tudo este conhecimento vai ser dado em todos estes módulos. O módulo 5, perguntas mais frequentes. E vocês aqui nesta mentoria vão ter a oportunidade única de lançar, colocar casos, colocar boas oportunidades de negócio e nós juntos vamos avaliar a viabilidade do negócio. Vamos ver se é um bom negócio, se é um mau negócio, que métricas é que temos que analisar, identificar e para descobrir se faz sentido avançar e se, mais uma vez, a rentabilidade compensa face ao custo e ao tempo da operação. Então vamos ter também no módulo 6 ferramentas de análise e informação. Vamos aprender como fazer estudos de mercado. Vamos aprender algumas métricas importantes financeiras para analisar a rentabilidade de um imóvel. E por último, vamos ter casos reais. Vou apresentar um caso meu, alguns casos meus também que eu já apanhei ao longo do meu percurso, mas também podem ser casos vossos, podem ser oportunidades vossas. O objetivo desta mentoria é que tu possas estar preparado e começar a considerar o investimento em imóveis ilegais. E, na verdade, eu vou estar aqui para te ajudar, eu vou estar aqui para também... Costumam chegar até mim várias oportunidades de negócio. Então, é para colocar lá tudo, para analisarmos juntos e, efetivamente, começarmos a legalizar as casas que há por aí e aproveitar esta mina de ouro do século XXI. Agora, eu nesta mentoria não vou estar sozinho. Eu tive que reunir a melhor equipa. E, na verdade, eu tenho que vos confessar isto. A equipa que nós temos aqui nesta mentoria, eu considero que é a melhor equipa que anda por aí. E não podia ser de forma diferente. Um tema do qual tantas pessoas têm aversão, tinha que contar com a melhor equipa para te fazer perceber que investir em imóveis ilegais pode ser uma excelente oportunidade. Então, vamos olhar para a equipa que vai fazer parte desta mentoria. Em primeiro lugar, vamos ter connosco a arquiteta Catarina França, que ela já tem bastante experiência neste tipo de assuntos. Ela é arquiteta, ela melhor do que ninguém sabe qual é a diferença entre terreno rústico e urbano. Então ela vai dar uma aula sobre conceitos básicos a nível de terrenos, a nível de licenciamento, todo o beabá, todo o ABC da legalização e de imóveis ilegais vai estar na vossa posse e nas vossas mãos. Vamos contar também com os ilustres da PIA Solicitadores, não é? Vamos contar com o Cláudio, com o Rafael, e eles vão ensinar-vos a analisar documentação, a ensinar-vos que efetivamente é possível transacionar imóveis sem licença de utilização. E melhor do que ninguém, tínhamos que contar com a PIA Solicitadores neste programa. Para além disso, vamos ter a quem eu chamo o CR7 ou o Jorge Mendes no âmbito dos créditos. Não é? Vamos ter o Hugo Pinheiro connosco, o CEO da Credível, e ele vai dar-nos uma sessão também acerca de financiamento e como é que nós podemos efetivamente financiar imóveis ilegais. Vamos também contar com a Susana Matinhos, ela que é uma consultora imobiliária na Centro 21, e ela vai mostrar-nos como é que nós podemos vender e otimizar a valorização de um imóvel e como é que podemos vender um imóvel pelo valor máximo. Então ela vai dar-nos uma sessão especificamente centrada nisto. E temos também o mestre dos impostos, Marco Libório, não é? Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de o ouvir no evento do imobiliário no Casino de Estoril que tivemos há uns meses. Então, ele é especialista nesta área de impostos, de otimização fiscal. Então, ele vai ensinar-nos como é que no âmbito do investimento em imóveis ilegais,
e imóveis de todo o tipo, como é que nós podemos otimizar fiscalmente as nossas operações? Então vamos contar também com a presença do Marco e de certeza que com esta equipa vamos ter uma equipa excelente. Mas para além disto, vamos também contar com a Patrícia Sá Pinto. A Patrícia Sá é aquilo que eu costumo chamar de uma faz-tudo. Não é? Recentemente nós vimos que a Patrícia foi para outra casa e era ela que andava ali nos parafusos, atenta com os stores. Então, ela é uma faz-tudo, na verdade, e nunca para. Ela nunca para. Então, ela tem uma vasta experiência na consultoria imobiliária, tem uma vasta experiência em estudos de mercado e ela vai ensinar-nos o método dela, que é incrível, o método de como é que ela elabora estudos de mercado bastante fiáveis. Então vamos contar com a presença dela também aqui na mentoria. Então esta equipa é a equipa incrível que vos vai ajudar a começarem o vosso investimento em imóveis ilegais e a começarem a desbastar, não é? A retirar o ouro desta mina incrível que é o investimento em imóveis ilegais. Agora, vais ter ainda acesso a muitas outras coisas, não é? Vais ter acesso a todas estas sessões, vais ter o privilégio de privar com eles, fazer perguntas, tudo de forma online, não é? Vais ter a oportunidade de fazer perguntas, de colocar questões, expor os teus casos e eles da melhor forma, todos nós, na verdade, da melhor forma, iremos ajudar-te no teu caso, para que realmente os teus investimentos possam ser certeiros a nível de imóveis ilegais. Então, tens aqui acesso a consultoria personalizada, tens acesso a todas as sessões, tens acesso a templates específicos. Eu costumo usar um template meu, criei um template meu para o CPCV, que, por exemplo, em relação ao valor do sinal, mais as legalizações, questões relacionadas com o direito de preferência. Então, uma minuta daquilo que deve constar de um CPCV de imóveis ilegais. E vais ter acesso a muitos outros benefícios que depois tu podes ver, aliás, que tu estás a ver agora aqui no ecrã e que tu depois também podes ver nesta página de acesso. Agora, uma das coisas mais importantes, e tudo isto tem bastante valor, não é? Tudo isto tem bastante valor. E resumindo tudo isto, o preço final de todo este programa de mentoria, de todas estas 7 semanas intensivas a aprender como investir em imóveis ilegais, há um preço e um valor especial somente para vocês. Somente para vocês que estão aqui na live de hoje, ok? Vão ter acesso a um preço especial até às 23h59 de hoje. Então o preço especial a que vocês vão ter acesso na live de hoje é o preço de 299 euros. E deixem-me dizer-vos algo. Deixem-me dizer-vos... E realmente esta live está a ser produtiva, a bebida acabou. E na verdade vocês, as 10 primeiras pessoas que se inscreverem, vão ter acesso a 2 coisas incríveis. Ok? Que eu considero incríveis. A primeira delas é que vão ter acesso a uma mentoria minha durante 6 meses. E o que é que isto significa? Significa que as 10 primeiras pessoas que se inscreverem neste programa de mentoria, elas vão ter acesso aos meus inputs em relação a negócios específicos, ao meu aconselhamento em relação a, olha, deves avançar, olha, pergunta isto, pergunta aquilo, vai à Câmara Municipal, se quiseres eu posso ir contigo. Então vai ter acesso a uma mentoria exclusiva, particular, minha, durante 6 meses. E para além disto, vão poder também acompanhar uma legalização minha no próximo ano. Então, as 10 primeiras pessoas que se inscreverem, com este preço de 299 euros, elas vão ter acesso a 6 meses de consultoria comigo e acesso exclusivo a uma legalização minha. Então, aproveitem, é uma oportunidade que vocês não podem desperdiçar, porque há excelentes negócios à vossa espera para vocês conseguirem investir em imóveis ilegais.
Então, vocês depois podem explorar toda esta página, explorar toda a minha história, que muitos de vocês já conhecem bem. E depois tem aqui, se tiverem alguma pergunta específica, já sabem que têm sempre o meu Instagram à disposição para colocar questões, fazer perguntas. Tem aqui também uma secção de perguntas mais frequentes, não é? Onde vocês podem responder já previamente algumas das vossas perguntas, mas aproveitem este desconto, este preço de 299 € somente até hoje, às 23h59. E a verdade é que, repito, as 10 primeiras pessoas que se inscreverem vão ter direito a 6 meses de consultoria comigo e a acompanhar uma legalização minha. E deixem-me dizer-vos que eu tenho investido em imóveis ilegais e neste momento eu já estou à procura da próxima grande, mas grande legalização. Não sei se vai sair, estou a tentar que saia, mas é uma legalização que vai ter de tudo. Vai ter zona em área REN, cedências de terreno à Câmara. Então, estou a tentar que esta legalização saia para que vocês, efetivamente, no futuro, possam ter acesso a ela. Mas também, se não sair esta, sai outra. E a verdade é que vocês vão poder acompanhar, no espaço de 1 ano, uma legalização juntamente comigo, visitar, inclusive, a obra e perceber como é que está a ser processada e os passos necessários para legalizar o imóvel. Então, eu vou lançar aqui o link para vocês efetuarem a compra, o link da landing page, para poderem ter acesso à informação, explorar um bocado os módulos que vão fazer parte da mentoria e, efetivamente, ele também vai estar na bio do meu Instagram, vai ser colocado aqui e dou-vos uma informação também que eu irei disponibilizar a minha página de YouTube e depois a gravação desta live, ela vai estar disponível também ali no YouTube. Então, de seguida também, na minha página de Instagram, eu vou anunciar, não sei se coloquem aqui nos comentários se vocês já tiraram a vossa foto com a vossa melhor bebida e o vosso melhor copo, se já partilharam nas stories, identificaram o cadete.pt, que depois desta live eu vou analisar todas as stories, vou analisar todas as fotos e vou dar um prémio a esta pessoa que foi mais criativa em todo este processo. Alguém? Já foram comentando? Também tenho aqui malta a perguntar se vai haver replay. Vai haver replay, sim. Eu vou disponibilizar a live no YouTube e, inclusive, eu vou disponibilizar o futuro link de YouTube para vocês poderem ter acesso a todos estes insights, a toda esta sessão e a toda esta live de como investir em imóveis ilegais. Agora vou responder, por último, antes de terminar, a 2 perguntas, somente para vos deixar água na boca. E vou responder a 2 e as restantes perguntas, vamos fazer um acordo. As restantes perguntas vocês fazem na mentoria. Pode ser? Vocês compram a mentoria e depois fazem o resto das perguntas diretamente a mim, que eu, como é óbvio, vou responder a todas elas dentro da mentoria. Então, em primeiro lugar, não entendi, houve alguém que não entendeu, o valor patrimonial conta como argumento. Na verdade, ele pode contar, mas depende do caso. Vamos imaginar, por exemplo, um terreno rústico, que é um dos casos mais comuns. Às vezes pode existir um terreno rústico que tem uma moradia edificada e que tu percebes que se calhar até há alguma área urbana ali dentro do terreno, mas queres financiamento para aquela operação. Em relação a terreno rústico, não te financiam praticamente nada e não é contabilizado quase nada a nível de financiamento, a nível de avaliação. Okay? Então, o valor patrimonial pode contar, mas, por exemplo, neste caso, sabemos que temos terrenos rústicos com valores patrimoniais irrisórios, não é? Recentemente eu apanhei um caso em que um terreno de entre 4.000 a 5.000 metros quadrados tinha um valor patrimonial de 136 euros. Agora imagina, isto não é nada. Isto não representa nada a nível de financiamento. Então, nestes casos,
quer de rústico ou de urbano, o valor patrimonial pode fazer diferença e pode viabilizar ou inviabilizar a operação em si. Mais alguma? Temos várias perguntas, vou responder a mais uma das perguntas. Quais as complicações que podem existir durante a legalização? Bem, na verdade podem existir várias e elas existem, não é? Isto não há como contornar. Investir em imóveis ilegais, de certa forma, é um risco, mas na verdade eu considero que todo investimento imobiliário, no geral, é um risco, não é? E muitas complicações podem surgir. Podes ter a tua obra embargada, por exemplo, por algum motivo, no processo de legalização. E muitas vezes, por exemplo, as câmaras municipais, elas têm uma coisa peculiar, não é? Que eu já fui vítima disto, que às vezes às vezes as câmaras municipais vão emitindo os despachos aos bochechos, ok? Emitem um despacho a dizer que está mal porque as áreas não estão corretas ou porque simplesmente tu não és o requerente. E depois, numa segunda avaliação, tu envias tudo correto e eles já enviam a dizer que, afinal, o projeto foi indeferido por outro motivo qualquer que não tinha sido visto na primeira análise. Então, as câmaras gostam muito de fazer isto. Então, durante o processo podem haver várias complicações com a Câmara Municipal, com empreiteiros, com o arquiteto. Graças a Deus nunca me aconteceu. Acho que o meu arquiteto não está a ver isto, mas na verdade damos-nos muito bem. E no dia que nós nos chatearmos, vamos ter que nos reconciliar porque eu não abro mão dele. Mas se vocês tiverem uma boa equipa ao vosso lado, e atenção, eu menciono mais o arquiteto, mas em toda a fase do processo de legalização não é importante ter só o arquiteto ou só uma equipa de arquitetura. É importante, se calhar, tu teres alguém, à medida que vais escalando o teu negócio neste tipo de investimentos e noutros, é importante tu contares com uma equipa, por exemplo, um solicitador ou um advogado a analisar previamente a documentação, necessário contares com um arquiteto, depois arranjar, dependendo da complexidade, engenheiros, uma equipa de obra. Então, quando eu falo de uma equipa necessária, uma estrutura, todos estes intervenientes são muito importantes para definir se o teu negócio é um sucesso ou é um fracasso. Então, já sabem, eu sei que há muitas perguntas por aí, muita coisa por esclarecer, não podemos ficar aqui a noite inteira, essa é a realidade. Mas se querem responder a todas as vossas perguntas, eu vou deixar aqui o link da landing page, o link onde vocês podem ter acesso ao conteúdo, àquilo que vai ser falado na mentoria e como é que vocês podem efetivamente comprar. Ela inicia a 16 de outubro, mas a todos aqueles que fizerem o pagamento e que a comprarem vão ter até lá um acompanhamento, algumas instruções iniciais e vamos estando em contacto como turma da mentoria. Então, repito novamente, o preço até às 23h59 é de 299 euros e os 10 primeiros têm acesso a 6 meses de mentoria, de consultoria comigo, mais o acompanhamento a uma legalização da minha autoria. Então aproveitem também, se não aproveitarem por mim, aproveitem pela equipa espetacular que nós temos aqui nesta mentoria e eu asseguro-vos que vocês não vão ficar desiludidos e vão ficar impressionados com o mundo de oportunidades que existe neste meio. Então, conto com vocês, vou disponibilizar o link, depois vão ficando atentos às minhas redes sociais, ao Instagram, em que eu vou revelar quem foi o vencedor desta dinâmica, deste desafio que eu vos propus e espero que em breve eu possa falar com todos vocês e contar com todos vocês na mentoria Com Licença. Obrigado a todos pelo vosso tempo, foi incrível, obrigado pela vossa adesão. Vão colocando no meu Instagram, vão partilhando aquilo que acharam, vão dando o vosso feedback, quer de forma privada, de forma pública, e partilhem também nas vossas stories, insights, dicas importantes que vocês receberam na live de hoje e acreditem que podem receber muito mais na mentoria Com Licença. Obrigado pelo vosso tempo, boa noite a todos e estamos juntos.